Mais uma vez aí, hoje o que eu vou fazer com a aula de vocês, tá, gente? A galera aí que está preparando para o concurso do Colégio Naval, eu peguei algumas questões do Colégio Naval que tem um assunto referente lá à bibliografia de vocês e eu vou especificando, tá? E vou fazendo as explicações, belezinha? Então vamos lá, gente. Bora! Na primeira questão, né, vocês se deparam aí com Mercosul. É justamente lá na bibliografia, é aquela parte que fala da relação do Brasil, o Brasil e o Mercosul, a ALCA. É justamente essa questão vem tratar este assunto, beleza? Então, você tem aí o Mercosul, Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico criado pelo Tratado de Assunção em 1991, tendo como países membros o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, e, mais recentemente, a inclusão da Venezuela. Só que essa questão é antiga, essa questão é antes de 2016, essa questão é de 2015, então por isso que tem a Venezuela, pois a Venezuela saiu em 2016, tá legal? Posteriormente, há promessas de adesão de outros países sul-americanos, como Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Chile. Com relação aos objetivos e aos dilemas desse bloco econômico, assinale a opção correta, né? A primeira aí vem falando que a redução das assimetrias econômicas, já vou explicar um de cada vez, entre seus membros possibilitou a unificação dos mercados na década de 90. Bem, gente, como o tempo é precioso, eu não vou ficar lendo todas essas questões, não. Para o vídeo, lê as questões com calma, beleza? E depois ouça a explicação, tá ok, gente? Então, vamos lá. Quando eu falo aí, né, a questão do Mercosul, sabemos que mais de 2 décadas, presta atenção, gente, de existência, né, aí o Mercosul, é o mais abrangente da iniciativa de integração regional da América Latina. Beleza, gente? Então, nós temos aí um mapa aí que mostra vocês. Então, né, ela foi surgida aí dentro do contexto de uma redemocratização e reaproximação dos países dessa região no final da década de 80, tá? Só que os membros fundadores do Mercosul, vou sinalizar aqui para vocês, quais são? A Argentina, tá? O Uruguai, olha a localização geográfica, e o Paraguai e o nosso Brasil. Esses são os países que integram justamente aí o Mercosul, beleza? Então, estão lembrados desse fator aí, certo? Então, vamos lá. Só que aí, né, essa adesão, os membros fundadores, justamente eles são signatários do Tratado de Assunção que ocorreu em 1991. Lembrando que, olha a localização geográfica aqui da Venezuela, por favor, gente. Olha a localização geográfica da Venezuela, por gentileza. Lembrando que, acabei de falar no enunciado da questão, tá? A Venezuela, ela aderiu ao bloco em 2012, tá? É justamente quando ocorria a Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, o próprio nome já diz, né? Mas, né, foi suspensa em dezembro de 2016, tá? Por quê? Porque descumpriu o protocolo de adesão que foi feito em 2017 por votação aí, questão democrática. Então, todos os demais países sul-americanos, aí vocês estão vendo aqui os demais países sul-americanos, né? Estão vinculados ao Mercosul como estados associados. Só que, presta atenção, olha aqui quem está aqui, ó, de roxinho, a Bolívia, presta atenção, a Bolívia, tá? Lembrando disso, tem o status de estado associado em processo de adesão, ok? Não pode esquecer desse detalhe, tá? Então, a Bolívia aí tem esse processo de adesão nesse fator. Beleza, gente? Não podemos esquecer. Aí você vem, né? Então, aí o Tratado de Assunção, né, que foi em 1991, ele estabelece um modelo de integração profunda, né, com o objetivo central de conformação de um mercado comum, ou seja, com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos, tá? O estabelecimento de uma tarifa externa comum, que é o famoso TEC, no comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum. Então, o livre comércio intrazona foi implementado por meio do programa de desgravação tarifária previsto justamente pelo esse tratado, o Tratado de Assunção, tá? Que reduziu aí
a zero a alíquota do imposto de importação para o universo de bens, tá? E aí a união aduaneira é estabelecida, né, nada mais, nada menos, pela tarifa externa comum, ok? Que foi, né, organizada em 11 níveis tarifários, tá? Lembrando aí vocês, professora, a senhora falou em alíquotas. O que são alíquotas? Algumas das vezes o aluno erra a questão porque não sabe o que quer dizer, tá? As alíquotas são valores aí utilizados para calcular qual será o valor de determinado tributo, ou seja, qual será o valor de determinado imposto que aquela X empresa vai pagar, tá legal? Então, essa, dentro do Mercosul, vai poder variar de 0 a 20%, essa alíquota, tá? E o princípio geral aí seria que esses insumos das alíquotas, os produtos, né, que pertencessem à classe de insumos, melhor dizendo, né, seriam mais baixos. E os produtos com maior grau de elaboração teriam as alíquotas bem mais caras, bem mais altas. Então, em primeiro lugar, não confunda insumo com matéria-prima, tá? Porque a matéria-prima, né, seria todo o material que está agregado ao produto, tá? No caso, que é empregado na fabricação. Aí você tem aí, por exemplo, os componentes de um celular, os ingredientes de um prato, de um restaurante, isso aí é matéria-prima. Então, existem 3 tipos de matéria-prima, lembrando aí, animal, mineral e vegetal, ok? Aí pode ser utilizado em estado natural ou transformado. Isso é matéria-prima. E o insumo, né, é qualquer tipo de material utilizado na prestação de um serviço, que é quando, então, vai ser baseada a alíquota, foi o que eu falei para vocês. Aí existem também 3 tipos de insumo, o natural, o trabalho e o capital. O capital todo mundo sabe o que é, o din-din, tá? Então, vai incluir ferramentas, energia, mão de obra, máquinas, a própria matéria-prima, não é a matéria-prima específica, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, igual mal, né? Vou dar um exemplo. Na indústria têxtil, né? Aí vai fazer lá a camisa lá. Aí vai utilizar como matéria-prima o quê? O algodão. E os outros materiais, equipamentos, eles são considerados insumos, tá? A questão da máquina de tecer, a água que vai lavar a camiseta, enfim, isso tudo aí são os insumos. Entendeu, gente? O que seriam insumos? Deu? Beleza? Deu? Então, em 1994, foi estabelecido no Protocolo de Ouro Preto, né, a estrutura institucional básica do Mercosul. Gente, esses protocolos e as datas, vocês têm que gravar mesmo, não tem outro meio, tá? Aí, esse protocolo de Ouro Preto, em 94, ele conferiu ao bloco uma personalidade jurídica de direito internacional, tá? Aí, olha só, foi instituído um princípio de vigência aí, adotada pelos 3 órgãos decisórios do bloco, que seria o Conselho do Mercado Comum, que é o órgão superior, tá? Ao qual incumbe a condução política do processo de integração. Você tem também o Mercado Comum, que é o órgão executivo do bloco, e a Comissão de Comércio do Mercosul, que é o órgão técnico que vai, né, aí no caso, que vela pela aplicação dos instrumentos de política comercial. Temos também o protocolo de Ushuaia, ou seja, o Ushuaia, ou Ushuaia, né? É um protocolo assinado, que foi assinado em 98, tá? Lembrando, ó, foi assinado depois do de Ouro Preto, que o Ouro Preto foi em 94. Esse, né, em 98, ele foi assinado na cidade Ushuaia, da Argentina, tá? E que estava, além dos países integrantes, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mais outros 2 países que são associados também estava presente, que é a Bolívia e o Chile. Localização geográfica, Bolívia e o Chile. Olha aqui, o Chile, tá legal, gente? Então, e aí, reafirmando o compromisso democrático entre os estados assinados. Lembra que eu falei que a Venezuela, em 2016, foi convidada a se retirar por não obedecer alguns protocolos? E justamente esse, porque não estava tendo democracia. Então, no decorrer desse processo de integração, né, e aí medidas em razão do êxito, o que acontece? Paulatinamente, né, foram se ampliando, passando a incluir temas políticos, questão de direitos humanos, sociais, cidadania. Então, isso aí representa o Mercosul, tá? Então, a agenda política, ela abrange aí um aspecto bem maior
de política governamental, tá legal? O Mercosul, hoje, na atualidade, atravessa um processo acelerado de fortalecimento econômico, comercial e institucional. Os Estados partes consolidaram um modelo de integração, lembrando disso, e esse sentido de integração que quer dizer é a busca pela prosperidade econômica mesmo, tá? Eles querem alcançar aí uma prosperidade econômica onde possa ter entre seus membros uma democracia, uma política estável, o respeito aos direitos humanos e a questão das liberdades fundamentais. Então, esse novo momento do Mercosul, ele já começa a aparecer. Né? Aí você tem aí a aprovação do protocolo de cooperação em 2017, tá? Que vai ampliar a segurança jurídica. Também em 2017 você tem, 2017, tá, gente? O protocolo de contratações públicas do Mercosul, onde cria oportunidades de negócio para nossas empresas, né? Amplia o universo de fornecedores. Na área institucional, né, torna o Mercosul mais ágil, moderno e dinâmico. Então, existe um espaço aí onde vem avançando racionalmente a questão da estrutura institucional do bloco. Tá legal, gente? E o Brasil, ele segue trabalhando para que o Mercosul dê continuidade a essa concretização, a esse fator aí que tanto almeja, e fazendo com que sempre haja o interesse dos cidadãos e das empresas do bloco, onde ocorra um fortalecimento aí de integração econômica, ok, gente? E também dos direitos humanos, não esquecendo desse lado. Bem, também não poderia deixar de lado, vocês vão analisar essa questão com calma que está lá, né? Falando aí sobre a área de livre comércio das Américas. Por isso, coloquei um mapa aí para vocês do continente americano, né? Que, na verdade, a área de livre comércio das Américas, a ALCA, nada mais, nada menos, foi uma proposta feita na época pelo então presidente George W. Bush durante a cúpula americana das Américas, tá? Em 94, olha só. Qual que era o objetivo dele, da ALCA, no caso, dessa área de livre comércio? Eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos. Calma, menos um. Quem? Cuba, tá? E aí, com isso, eles poderiam formar uma área de livre comércio, né? Aí. E a data, né, limite, seria o final de 2005. Só que isso não saiu do papel, tá, gente? Não saiu do papel por quê? Essa estratégia era de gradualmente suprir as barreiras do comércio entre os Estados-membros, onde ocorresse uma isenção das tarifas alfandegárias, ou seja, aí dos impostos, para quase todos os itens do comércio entre os países associados. Então, o que aconteceria? A ALCA ia se tornar o maior bloco econômico do mundo. Tá legal, gente? E aí esse bloco representaria aí trilhões de dólares dentro da questão do produto interno. Mas uma das principais dificuldades para a formação do bloco, da área de livre comércio, foi a enorme disparidade entre os países desse continente, tá? Lembrando aí que os Estados Unidos, né, seria aí o todo-poderoso, ok? Então, na maioria, né, por ter uma precariedade, foi recusado, aí pelos governos latino-americanos, tá, em 2005, né, porque havia uma integração aí que favorecia os países ricos, no caso, iria favorecer quem? Os Estados Unidos. Aí, no lugar da ALCA, os próprios países latino-americanos, né, criaram outro organismo de cooperação sem a participação norte-americana, que é quando entra aí a Aliança Bolivariana para as Américas. Tá ok? Isso tudo está dentro desse contexto aí, dessa questão. Por isso que eu estou fazendo o áudio para vocês. E aí também nessa questão, né, ele fala sobre o NAFTA. Gente, olha só. Lembrando que o NAFTA tem como integrantes o México, os Estados Unidos e o Canadá. Tá legal? Ele foi ratificado em 1993, mas só entrou em vigor no ano seguinte, ou seja, 1994, tá? Só que em 2018 ele foi substituído por um novo acordo, que aí seria a USMCA. Hoje a gente não fala mais NAFTA. Hoje a gente vai falar sobre o USMCA, ou seja, US Estados Unidos, M México, CA Canadá, beleza? Esse acordo, mas pouquíssimas coisas mudaram, tá? Então vamos lá.
O NAFTA, todo mundo sabe que foi um acordo econômico, né, comercial, também chamado de bloco econômico, pelos Estados Unidos, Canadá e México. Isso eu já falei para vocês, então vocês já sabem, né? Qual era o objetivo? Fortalecer as relações comerciais entre esses três países, tá? Aí, além dos países da América do Norte, você também tem como membro associado do NAFTA, quem? Quem? O Chile, tá, gente? O Chile. Aí, e qual seria o objetivo principal aí do NAFTA, né? Eliminar as barreiras alfandegárias, que eu já falei para vocês que são os impostos, né, de importação de bens de mercadoria, facilitar o trânsito de produtos e serviços, tá? Promover condições para que, né, houvesse um ambiente de competição equilibrada dentro da área da abrangência do NAFTA, ampliar as oportunidades de investimento dentro dos países participantes, oferecer proteção efetiva adequada e garantir direitos de propriedade intelectual, né, aí, no território dos países membros. Aí aplica-se uma produção, que eu estou falando questão científica, tá? E cultural também. Então, o acordo não prevê a livre circulação de pessoas, por favor, hein, gente, pelos países integrantes, tá? A imigração de mexicanos para os Estados Unidos, ainda todos sabem que continua extremamente controlada, tá? Então, o NAFTA possui caráter essencialmente aí, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, restritivo de nível de integração, por favor. Existe, então, a eliminação apenas de barreiras alfandegárias, que tenham ocorrido de forma gradual. Então, o NAFTA, é contrário da União Europeia, deixando isso bem claro, não possui uma instituição, governo para a administração do bloco, tá? Também não tem leis supranacionais, ou seja, normas que sejam superiores às existentes em cada país membro. Isso não existe dentro do NAFTA, tá? A relação comercial dele, lembrando que os mercados, né, os países aí que integram, Canadá, Estados Unidos e México, então, Canadá, Estados Unidos e México, presta atenção, tá, gente? Você tem aí, o México, por exemplo, é um país com significativo número de crescimento da população, né, movimentos migratórios e desigualdade social. Pobre, resumindo, pobre, beleza? O Canadá, né, apesar de possuir um elevado padrão de vida, presta atenção, ele apresenta um baixo crescimento vegetativo, e aí a economia, em comparação à economia norte-americana, ele tem uma redução aí significativa dentro do cenário econômico, tá? Em relação aos Estados Unidos. Então, o NAFTA, né, na questão do NAFTA, as relações comerciais, elas acabam aí por ficar focando só quem? Os Estados Unidos, né? Porque você observou que tanto a economia canadense quanto a mexicana são dependentes aí das exportações, né, aí dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos utilizam essa relação de dependência para adquirir desses países matérias-primas, mercadorias a custos reduzidos, vender os produtos industrializados produzidos em território estadunidense. Sacaram? Por que os países latino-americanos não aceitaram que a ALCA realmente sobrevivesse? Tá? Nada mais, nada menos seria aquela questão, voltaríamos aí à doutrina Monroe. América para os americanos, só que a ALCA seria América para os norte-americanos, tá, gente? Então, se liga aí. Então, a situação do México, né, tadinho, então, que é o mais pobre, putz, aí a economia aí é muito pior do que... Só que quando eu disse a vocês que em 2018, né, não utilizaríamos mais aí a nomenclatura NAFTA, e sim o USMCA, né, para esse novo acordo, você tem aí, eles manteram o mesmo objetivo do antigo acordo. Porém, olha só, a nova atualização proposta traz algumas mudanças, tá? No caso, hoje, pelo presidente Trump. Estou trazendo uma coisa bem nova para vocês. Que inovação desse acordo seria, né? Essas propostas bilateralmente aceitas, tá? Foram aceitas primeiro pelo México. Aí, depois de tantas negociações, o Canadá virou e falou, tá bom, aceita essa nova versão, tá bom. E aí, quais seriam essas mudanças? Vamos lá. Eu já tinha dito a vocês que o acordo deixa de ser chamado de NAFTA e passa a ser, então, essa nomenclatura. Foi com Trump. Cuidado, gente, se liga no roteiro. Foi em 2000 agora, em 18, tá? Por favor.
A cláusula de revisão, ele sofreu alteração. O antigo acordo, ele não tinha validade. E agora passa a ter uma data aí, entra em vigor por 16 anos. Tá? E a cada 6 anos vai ser revisado esse acordo. Dentro do fator agropecuário do Canadá, o Canadá vai abriria, né, o mercado aí, diminuindo as barreiras, tá, dentro da relação comercial, principalmente dos laticínios. Então, o governo estadunidense ele alega que as altas tarifas era prejudicial ao comércio entre os países. Olha que safadinho, né? E aí o aumento da proteção da propriedade intelectual, abrangendo especialmente aí o farmacêutico. Hoje, então, por isso que eu quis chamar atenção sobre isso para vocês, né? Questão farmacêutica que está em alta por causa da vacina aí, né? Abrangendo aí inovações na agricultura. Então, houve aumento aí do período dos direitos para 70 anos. Aí você tem também a questão do setor automotivo, que vem sofrer alterações, tá? 75% das peças do carro que eram fabricadas nos Estados Unidos por trabalhadores que ganham em média mais ou menos uns 15 ou 16 dólares, tá, por hora, então vai ocorrer o impedimento da transferência aí das indústrias para os locais com mão de obra. Por quê? Eu quantas vezes falei isso em sala de aula para vocês, que a mão de obra, né, dos países desenvolvidos, elas também estão apresentando um alto índice de desemprego, porque as indústrias, elas migram para os países que estão oferecendo mão de obra mais barata, isenções de impostos. E dentro desse novo acordo aqui da USMCA, dos Estados Unidos, as indústrias não podem mais migrar, tá? Então, o novo acordo ele veta os direitos aduaneiros para produtos distribuídos de forma digital, como jogos e livros. Ok, gente? Aí tá aí a questão para vocês, que eu coloco aí os países, né, para vocês. E, novamente, a questão, repito aí para vocês a questão, né? Aí vocês vão ler com calma, ver qual é a questão aí. Nesse fator aqui, eu botei aí para vocês que o Mercosul representou para o Brasil a oportunidade de diversificar seu comércio exterior e adotar estratégias de enfrentamento à concorrência externa, ser instrumento de atração de investimentos internacionais e funcionar como contraponto e dependência da região norte-americana. Ok, gente? Esse foi o propósito do Mercosul. Show de bola, gente? Ok? Então, vamos lá. Outra questão aí do Mercosul, né? Que eu já falei aí para vocês, tem a outra questão do Mercosul. E aí essa questão aqui, apesar de, professora, Mercosul de novo, pelo amor de Deus, ela vai pegar aquela parte que está na bibliografia, que fala sobre o Brasil e o mercado mundial, a questão da política externa do Brasil no mundo globalizado, né? Observa que o Mercosul é um bloco econômico, né, de 1991, tendo como países membros, de novo, aí a mesma coisa, e mais recentemente a inclusão da Venezuela, lembrando que são questões que de 2015, tá? Posteriormente, a promessa de adesão de outros países sul-americanos, a redução das assimetrias, presta atenção, gente, né? Econômica entre seus membros possibilitou a unificação dos mercados na década de 90 e a expansão da economia regional. Esse cenário levou o intercâmbio de trocas intrarregional e a participação das Américas do Sul na Organização Mundial do Comércio, né? Olha só, na verdade, essa questão aqui, esse fato não ocorreu uma redução de assimetrias. O que seria isso, redução de assimetria? Né? É quando você simplesmente, uma das partes, quando eu falo assimetria econômica, um dos membros acabariam, né, possuem maior acesso a determinado fator econômico. Então, tem uma economia superior. Então, considera essa questão da assimetria uma falha, tá? É uma falha dentro da economia, que pode ocasionar desequilíbrios dentro do comércio, tá? E, posteriormente, aí, diversos negócios serem cancelados. Então, na A, não ocorreu essa redução da assimetria, né? Porque existe uma diferença entre o peso econômico brasileiro se comparado ao Paraguai. Então, não ocorreu isso em momento algum, tá legal? Aí eu vou para a letra B, né? Aí os acordos estabelecidos entre os países membros permitir a livre circulação de bens e serviços, além do estabelecimento de uma tarifa externa comum. No entanto, as liberações não foram estendidas às pessoas que são impedidas de circular e trabalhar em qualquer Mercosul. Lembrando aí que em 2002 foi assinado o Tratado de Livre Trânsito e Residência,
que permite o trânsito de cidadãos dos membros do bloco. Tanto é que a gente pode ir para qualquer país integrante do Mercosul, lindo e belo, tá? O C, né, fala aí que vem enfrentando dificuldades nas relações comerciais entre as economias maiores, que seria a Argentina, né, viu diminuir suas exportações porque o Brasil implementou barreiras sobre o setor automobilístico e a linha branca. Oi? Na verdade, né, porque a Argentina impôs barreiras para o Brasil no setor automobilístico, né, e linha branca, e não o contrário, como se diz aqui, tá? Está dizendo aqui que a Argentina viu diminuir suas exportações. Na verdade, foi o Brasil que viu. E a D, que fala sobre a entrada da Venezuela no Mercosul, né? Na verdade, aqui a D, você vê que a Venezuela apresenta um dos maiores índices de inflação em razão aí de sua postura anti-americana. Então, não é porta-voz do NAFTA, tá? E aqui já disse que sim. A E, né? Você tem até em negrito, que é justamente a resposta correta, que como o Mercosul fortalece a economia brasileira ao incrementar o comércio, né, aí dentro dos signatários do bloco, aí freando a polarização estadunidense na região. Beleza? Bem, a questão 3, né? Você tem a economia brasileira, né, após a maior integração do país no processo de globalização, passou a ter uma relação mais dinâmica com o comércio internacional. A principal atuação do Brasil em termos de exportação ocorre. Essa questão aqui faz referência à parte lá da bibliografia que fala o Brasil na economia global, globalização e privatização, a revolução técnico-científica e a economia brasileira. Então, nós temos aí o Brasil na década de 90, que dá o início do processo aí da inserção no mercado mundial, né? Lembrando que isso ocorreu desde o início da década de 70, né? Não só o Brasil, mas como o mundo vem passando por transformações que não se restringe somente à área econômica, né? Ela vem também estendendo-se à área social, não podemos esquecer disso, que na verdade representa um conjunto de mudanças que denominou-se aí como processo de globalização, né? E que também pode ser entendido como aldeia global, planetarização, gente, tudo é a mesma coisa, ou americanização, né? E aí você tem aí, dependendo do enfoque da análise. Então, o processo de globalização, ele constitui, no caso, a mundialização do capital financeiro, né? Você tem um processo aqui denominado mundialização do capital, que pode ser definido como uma reestruturação do capitalismo em novas bases. Todo este processo, ele é marcado por profundas discussões e polêmicas desde a sua origem até as suas consequências, tá? Onde trata-se aí de um novo fenômeno que apenas, né, vai tratar do desenvolvimento do capitalismo, que é a chamada o quê? Terceira revolução técnico-científica, será? Então, para alguns estudiosos, né, você vê aí que alguns afirmam que a busca pelo caminho das Índias, naquele período das grandes navegações, já se tinha aí uma configuração de globalização, né? Seriam os primeiros comércios além das fronteiras. Né? Você tem aí, atualmente, desde o início da década de 70, nada mais, nada menos, a mundialização do capital financeiro. E que a gente já vê isso desde a época também das grandes navegações. Então, alguns estudiosos, eles apontam para essa originalidade, né? No caso aí do processo marcado essencialmente pela rapidez que ocorre essas transformações e pelas consequências praticamente imediatas advindas justamente dessas políticas neoliberais. Então, você tem um processo de globalização das transações aí comerciais, né? Aí você tem a questão do desenvolvimento tecnológico, que começa na década de 70, a inserção do Brasil na nova ordem mundial a partir dos anos 90, lembrando que essas políticas econômicas e sociais do projeto neoliberal ocorreu a partir do governo de Fernando Collor de Mello, tá? E aí depois pelo Fernando Henrique Cardoso. Aí você tem uma condução de política brasileira que teve claramente em convergência com o ideário. Você tem uma intensificação da circulação financeira, tá? Você tem também políticas voltadas à inserção econômica do país no contexto da nova ordem mundial, que é a mundialização do capital financeiro. Adoção de medidas que faz parte de uma estratégia global, até mesmo mudança nas leis trabalhistas, gente. A questão aí da reforma da Previdência,
Todos esses fatores aí levam a um processo de inserção da globalização, tá? A gente não pode esquecer isso. Então, você tem aí medidas que faz parte da estrutura global, que desde o estabelecidas já no consenso de Washington. Então, já tem tempo pra caramba. E aí, o que acontece? Lembrando aí, o que foi o consenso de Washington, né? Gente, lembra que era disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos, reforma tributária, liberalização financeira e comercial, regime cambial, investimento direto estrangeiro, privatizações. Então, isso já é antigo. Então, a ideia principal aí, neoliberal, consiste em políticas voltadas à desestatização, ou seja, acabar com as empresas estatais e minimizar o papel do Estado, tá? A participação do Estado. Então, ocorre-se, então, uma abertura dos mercados para o comércio internacional, com o objetivo aí de estimular a concorrência com os produtos nacionais. Isso vai levar, né, a uma modernização e o desenvolvimento na estrutura produtiva nacional e uma estabilização monetária, onde vai atrair investimentos estrangeiros para o processo de privatização, tá? E diminuir assim, tem como objetivo, né, ver se consegue diminuir a dívida interna e externa, tá ok, gente? Então, nesse caso aqui, você tem dentro dessa questão aqui, qual a alternativa que vocês iriam marcar, hein? Qual alternativa seria marcada aqui? A principal atuação no Brasil em termos de exportação ocorre o quê? Produtos industrializados, graças às novas descobertas, no caso, novas descobertas em pesquisa e tecnologia de ponta, gêneros agrícolas com destaque para alimentos de fabricação orgânica, produtos industrializados voltados para atender a maior demanda dos países europeus, produtos primários com destaque para as vendas ao mercado chinês, ou gêneros industriais de base aí para abastecer as indústrias tecnológicas norte-americanas. Gente, não podemos esquecer que o Brasil, atualmente, na mídia está falando isso toda hora, tá? Configura-se aí ainda, infelizmente, tá? Com uma ampla dependência na exportação de matéria-prima. E qual produto, gente? Qual produto? Que é justamente concentrada onde? Na região centro-oeste. A soja, tá? O petróleo também, a carne bovina, o café. Esses são E nós temos como principais compradores quem? Os Estados Unidos, a União Europeia e quem? A China, gente. Então, acho que aqui eu já tenho a resposta. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza, gente? Ó, foquem nos estudos e não vamos perder aí o foco, tá? Eu acho que deu para explicar. Qualquer dúvida é só falar, só mandar mensagem que a gente bate um papo e tira as dúvidas. Falou, galera? Beijo, gente. Até o nosso próximo encontro.